A paz de Deus, grande e poderoso Deus, nesse momento, Senhor, em primeiro lugar, te agradecemos pelos livramentos que temos recebido e suplicamos a Ti, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Repreende todo espírito de enfermidade, põe por terra, Senhor, toda manifestação do mal. Repreende o espírito de tristeza, de desânimo, vai renovando, Pai querido, a fé e a confiança do teu povo. Tu és um Deus poderoso, tu és um Deus que tudo pode. Nos dá vitória também, Senhor, nos processos, Pai querido, que encontram-se na justiça. Faz um milagre para que esses processos sejam liberados, Pai querido, para os teus servos. Faz um milagre, Pai querido, pois acreditamos que tu estás acima de tudo e de todos, que tu és o Todo-Poderoso. No nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. O livro é João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Queridos, há cristãos que, infelizmente, nunca serão ovelhas do Senhor, porque há uma certa dificuldade em darem ouvidos à palavra de Deus. Quando o cristão se torna ovelha, quando ele aceita de fato o Senhor Jesus como pastor de sua alma, como diz o texto, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem ouve, obedece. Quem ouve se transforma numa nova criatura porque está ouvindo a voz do Senhor Jesus. Isso é ser ovelha. Os rebeldes que não conseguem obedecer ainda não são ovelhas. Queira Deus que se arrependam do mau caminho, que é a desobediência, e que venham de fato a se tornarem ovelhas do Senhor. Porque não é o fato da pessoa estar dentro das igrejas que prova que ela é uma ovelha. Então aqui diz que a ovelha, ela ouve a voz de Deus. E mais, no mesmo versículo, o Senhor Jesus diz: elas ouvem a minha voz e me seguem. Então não há como estar seguindo o Senhor Jesus e estar no mau caminho. Não há como estar seguindo o Senhor Jesus e continuar nas amarras do pecado, do que não agrada a Deus. Quando de fato a pessoa se torna ovelha do Senhor, é como o texto nos afirma, ela vai ouvir a voz de Deus, que é a sua palavra. E quando a pessoa dá ouvido à palavra de Deus, isso prova que ela está obedecendo à palavra de Deus. E quando ela se torna, de fato, seguidor do Senhor Jesus Cristo, como diz nesse texto, que minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, então não há justificativa pelo mau caminho. Não há justificativa do Senhor Jesus estar indo por um caminho e o crente por outro. Aquele que, de fato, se torna seguidor do Senhor Jesus, ele vai andar no caminho certo, que é a palavra de Deus. Ele vai aprender a evitar o mau caminho, que são as desobediências, que é tudo que não agrada a Deus, porque ele está ouvindo a voz do seu pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, e está seguindo ele. Repito, aquele que se torna seguidor do Senhor Jesus Cristo, não há como estar trilhando o mau caminho, o caminho do pecado, o caminho da desobediência. Não há como estar andando no caminho das trevas. Aquele que se torna seguidor do Senhor Jesus Cristo, ele vai estar no caminho da luz, que é a santa palavra do nosso Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz.
É aquele cristão que simplesmente ele se torna obediente, não é como muitos que procuram justificar as fraquezas carnais, as obras malignas praticadas por muitos. Falsidade, mentira, prostituição, o falar mal dos irmãos. Então não há como. Se a pessoa se tornou ovelha, essas obras não farão parte da vida dele, não farão parte da vida dela. O Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, aquele que está sendo seguidor do Senhor Jesus Cristo, ele vai estar sempre andando num bom caminho. Ele vai estar sempre sendo guiado pelo Santo Espírito de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço-as. E elas me seguem. Então, no mesmo caminho que está o Senhor Jesus Cristo, estarão também as ovelhas do Senhor, que somos cada um de nós, se assim determinarmos a estarmos evitando o mau caminho, que representa o pecado, representa toda obra maligna que é contrária à vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que sejamos sempre as ovelhas do Senhor, ouvindo a voz dele, seguindo ele, aí com certeza estaremos no bom caminho. Que Deus abençoe, nosso muito obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo.